Mas nesse discurso o presidente Lula disse o seguinte: há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias. Quero assumir minha culpa, estou há 2 anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva. O PT tem culpa, meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir em nenhum momento que a extrema-direita no nosso país tenha mais espaços nas redes sociais do que nós. Portanto, o presidente fez uma comunicação dizendo que o problema da comunicação está nas redes sociais, mas eu queria dar um passo para trás. O problema da comunicação está dentro do governo. Olá, polêmicos! Tudo bem? Nunca interrompa um inimigo enquanto ele estiver em processo de autodestruição. Essa famosa frase, um pouco modificada, foi dita por Napoleão Bonaparte e diz muito que devemos deixar o PT se autodestruir para a nossa felicidade. O partido Perda Total, principalmente o Janjo, não aceitam que são múmias economicamente atrasados e que tiveram quase 2 décadas no poder prometendo coisas que nunca cumpriram, muito pelo contrário, roubaram e destruíram a economia como nunca. E agora continuam com a mesma promessa que vai te salvar. Tenho uma má notícia para vocês. O povo cansou de esperar e de ser roubado. Janjo mesmo já admitiu que nenhum governo investiu em educação. Só lembrando que ele tá no 3º mandato, tá? As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. E depois que o rolo compressor passou na esquerda nas eleições, principalmente com o fracasso do bolo podre em São Paulo, que o PT investiu pesado e mesmo assim perdeu feio, eles ainda estão achando que o problema tá na comunicação. Quilo do osso a R$17, todo dia um imposto novo, estatais dando prejuízo, corte em coisas básicas como água, tudo mais que você sente no bolso todo dia. E o problema está na comunicação. Há alguns dias, o partido Perda Total fez um seminário muito interessante para mostrar bem que o objetivo de vida deles não é melhorar a vida de vocês, mas sim criar uma narrativa que te convença que eles estão sim ajudando. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Isso é muito nítido quando a Mira Inflação diz que o povo está vivendo uma realidade paralela em contraste com os dados do IBGE. Garante que o preço da picanha é uma ilusão. E o que está acontecendo na realidade é como se o país estivesse vivendo 2 realidades paralelas. Numa realidade, nós estamos reduzindo a pobreza, o país está crescendo 3,5% esse ano, depois de crescer 3,2% no ano passado. Tem mais emprego? Tem mais emprego, tem mais renda, né? Então tem vários indicadores bons, você olha os detalhes, são vários bons indicadores, porém, há um mau humor horroroso no mercado financeiro que se expressa menos numa pesquisa de opinião e mais nessa alta do dólar. Olha, eu queria muito viver nos dados do IBGE ao invés do Brasil real, hein? E você? Uma coisa não dá pra negar. A Globo está se esforçando muito pra fazer jus à dinheirama toda que tá recebendo pra falar que tá tudo bem. Pra eles deve tá tudo bem mesmo, porque com o dinheiro todo dos impostos que eles estão recebendo da gente pelo governo do Janjo, deve ser difícil falar que a carne tá cara, né? Você organizou nos últimos dias aqui em Brasília um seminário para discutir vários tópicos, para discutir, na verdade, o que o partido vai fazer no futuro próximo, nos próximos anos. E hoje teve a reunião do Diretório Nacional do PT para discutir a sucessão dentro do partido, né, discutir o calendário eleitoral da sucessão dentro do PT e também aprovar a resolução do diretório e também o saldo, né, desse seminário. E um tema que dominou as conversas, que apareceu muito ao longo das reuniões, enfim, dos debates, foi justamente a comunicação do governo. E muita gente do PT criticando a comunicação do governo, que precisa melhorar, que não sabe fazer disputa política, inclusive com a direita nas redes sociais. Qual a solução para o governo? Parar de roubar? Parar de aumentar impostos? Parar de gastar loucamente para aliviar a inflação? Não! Precisamos agir contra a extrema-direita e fazer ajustes na comunicação. Tradução: censurar todo mundo. Vai dar certo sim, super certo. O próprio presidente Lula, que participou ontem de uma mesa ali, de um momento desse seminário, na verdade, ele
participou virtualmente, não estava ali de forma presencial, mas nesse discurso o presidente Lula disse o seguinte: há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias. Quero assumir minha culpa, estou há 2 anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva. O PT tem culpa, meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir em nenhum momento que a extrema-direita no nosso país tenha mais espaços nas redes sociais do que nós. Portanto, ele faz uma meia-culpa, critica o governo, mas também critica a comunicação do próprio PT. E a resolução que foi aprovada agora há pouco no Diretório Nacional também fala bastante desse tema, comunicação do governo. A resolução diz o seguinte, que porta-vozes do governo são tímidos ao fazer disputa política com a direita. O governo não soube dialogar com o partido, precisa de ajustes no modo de comunicar e formar a população. As entregas do governo não estão se traduzindo em aumento de popularidade de Lula. Além da censura, a solução encontrada foi fazer mais pronunciamentos. Aquele conversa com o presidente que foi um fracasso nas lives tentando copiar Bolsonaro. Ah, não. E agora, no final desse ano, era o que você imaginava? Não, não era. Eu tinha bom dia, bom dia a todo mundo que tá aí assistindo a gente hoje, 8h30 da manhã, e esse é o encontro da conversa com o presidente com o papo de respeito. Sim, entendeu? Muito importante. Tão natural quanto a luz do dia. Trocar o secretário de comunicação e gastar milhões de dinheiro público para tentar encaixar a narrativa correta. E a resolução diz ainda que o presidente tem que fazer mais pronunciamentos em cadeia nacional, usar esse instrumento de forma mais recorrente, não só em datas especiais, como é o caso do 7 de setembro. Não só o presidente, mas também os ministros, é o que defende o PT nessa resolução. Em função desse cenário todo, especula-se que o presidente Lula possa ter deixado uma intenção ali de substituir o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta. A figura que é cotada para ganhar peso no governo na área de comunicação é o marqueteiro do próprio presidente Lula na campanha de 2022, Sidônio Palmeira, que tem ajudado de forma recorrente a comunicação do governo, inclusive participou da produção do pronunciamento de Fernando Haddad, é uma figura que sempre é chamada a contribuir e pode ganhar mais peso. E tem um ponto que incomoda demais o presidente Lula na comunicação, que é o fato de até agora a SECOM não ter fechado uma licitação para contratar 4 empresas para fazer a comunicação digital do governo, para fazer o enfrentamento ali à direita nas redes sociais. 2 anos já que essa licitação não vai para frente, ela foi suspensa por suspeitas ali de irregularidade, então é um ponto que incomoda o presidente Lula. Entendeu, né? Se preparem para a censura e uma propaganda do governo maravilhosa dizendo que você vive no paraíso. Você que tá errado achando tudo caro no mercado. Agora a Chatuza, que está sendo tão bem paga na Globo, complementou dizendo que Janjo tem que melhorar a comunicação entre eles, no governo, para que isso possa se refletir no povo. Melhore a comunicação, mas não pare de destruir o país. Tá super funcionando. O presidente Lula, segundo relatos de pessoas que convivem o tempo inteiro com ele, essas pessoas dizem que Lula tem demorado mais a tomar decisões, tem demorado mais a agir. E a gente vive numa quadra da história de polarização misturada com ódio, rede social, fake news. E talvez essa demora esteja cobrando um preço. Agora, tem um ponto importante que o presidente fez uma comunicação dizendo que o problema da comunicação está nas redes sociais, mas eu queria dar um passo para trás. O problema da comunicação está dentro do governo. Então, talvez seja uma ação cosmética investir nas redes sociais, ou pelo menos não tão eficaz, sem investir na comunicação do governo dentro do governo. Agora, presta atenção como ela admite tudo. Ela fala que os porta-vozes do governo não defendem o governo o suficiente. O que é mentira, porque até o Rachadones espalha fake news todo dia. Aquele palhaço do Thiago dos Reis só fala mentira dia sim, dia também. E é claro, a Globo que passa pano, igual a Chatuza tá fazendo agora. Um dos pontos da resolução do PT que o Baus acabou de nos explicar é que os porta-vozes do governo não defendem o governo e não fazem a tal da disputa política. É verdade.
Desde que Flávio Dino saiu do Ministério da Justiça, você não vê mais essa disputa política sendo travada. Por diversas razões. Porque uma parte do governo acha que não tem que ficar fazendo, rivalizando com o arquirrival do petismo, que é o bolsonarismo. Tem gente que acha que o governo precisa ter uma centralidade na comunicação. Eu me lembro de 2 casos muito bem sucedidos de comunicação de governo que funcionaram. Um caso do Fernando Henrique com a Ana Tavares, que era chefe de imprensa e era alguém absolutamente ouvida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo tinha uma linha, o governo acordava de manhã e sabia qual era a disputa política que ele tinha que fazer, sabia qual era a história que o governo queria contar naquele dia. E o mesmo acontecia na época de Franklin Martins, já no governo Lula também. Também acontecia a mesma coisa. Havia ali uma integração, havia organicidade na comunicação. Então, muito cedo, o governo tinha muito claro a história que ia contar. História que ia contar. Palavra bonitinha para substituir narrativa que anda pegando meio mal. Entendeu que o problema não é a destruição do país? Tem você que não acredita na historinha deles? Como não podia faltar, ela passou pano pro Lula, tirou a culpa dele, como toda empregada bem paga faz pelo chefe. Espero que ninguém do PT veja esse vídeo, porque eles vão descobrir que o problema não é a comunicação. Então são 2 casos muito emblemáticos de comunicações do governo que surtiram bastante efeito e que, por incrível que pareça, não está sendo feito no governo Lula. O presidente admitir o erro e puxar para ele como erro da comunicação não é também totalmente justo, porque se tem alguém que sabe comunicar bem, é o Lula. O que não está acontecendo, e talvez ele não esteja enxergando, não esteja decidindo, é que há um problema de comunicação dentro do governo. Dentro do governo. Se você não resolver dentro de casa, tudo que você fizer fora de casa não vai surtir o efeito que você quer. Mas e você? Acha que o PT vai ter sucesso quando censurar todo mundo? Ou o povo vai se revoltar ainda mais porque, além de pobre, não vai poder reclamar na internet? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que eu possa continuar trazendo conteúdos engraçados, divertidos e interessantes. Até amanhã e